senadores. Meus queridos amigos, estou ao vivo, eu e Ricardo Almeida aqui para esse MBL News, que é um MBL News pré-anúncio de manifestação. E que momento para a gente anunciar uma manifestação? O propineiro do Jair, vamos ser bem claro, o agente público dentro do Ministério da Saúde, próximo ao senhor Ricardo Barros, que é o ministro, que foi ministro da Saúde, que é o líder do governo, que negociou com o Dominguete, foi pego hoje mentindo lá na CPI, lá no Senado, e o Senado teve uma iluminação. Vamos prendê-lo. A prisão deste cara, que volta a repetir, isso precisa ficar bem claro, um cara que negociou vacina com um outro cara que claramente era ligado ao universo bolsonarista, de alguma maneira, um policial representante de uma empresa que negociava com propina, dificilmente estava fazendo essas negociações sem o aval de alguém maior, porque ninguém negocia propina nestes termos sem agradar figuras maiores, até porque essas figuras maiores têm o poder decisório sobre a compra ou não de determinada vacina. O que eu quero dizer? A prisão do Dias hoje vai significar, isso é mera questão de tempo, a entrega de outros nomes. E a entrega de outros nomes vai significar o entendimento de algo que a gente já tratou aqui, que é, para que serviria esse dinheiro roubado? Que vai para o bolso de muita gente enriquecer, isso é natural. Agora, isso costuma obedecer a projetos maiores. No Petrolão, o roubo, o desvio, servia para atender o bolso e os partidos da base aliada e a campanha da senhora Dilma Rousseff. Isso foi desnudado à época pela Operação Lava Jato, que deixou de existir numa espécie de passe de mágica. Esses fatos simplesmente não existiram mais na história do Brasil. Inclusive o Lula é um homem muito probo, um homem do bem. Mas o que nós temos hoje é algo bem diferente, né? Temos agora uma CPI, que é, vamos dizer, uma investigação política tocada dentro de um órgão político, que é o Senado. Uma CPI que agora começou a ter materialidade e que começa a fundamentar o discurso que é o discurso mais danoso, mais lesivo, mais perigoso do Bolsonaro. A de que ele é ladrão. E no caso, não qualquer ladrão. Ladrão de vacina. Homem que roubou e deixa roubar. Homem cujo filho, Flávio Bolsonaro, foi capaz de apresentar para o BNDES, naquele outro caso, Luiz Miranda, a empresa para pegar a grana, e ao mesmo tempo comprava mansões avaliadas em preço real a mais de 10 milhões de reais. Ou seja, não é normal o senador Flávio Bolsonaro estar ostentando tanta grana, o outro filho, Renan Bolsonaro, fazendo lobby, com alguns empresários, inclusive, que estão sendo investigados agora por ter relação com esse negócio da vacina, e o senhor Jair Bolsonaro, que não tem dinheiro para sua campanha, mas só pensa na campanha, não ter nada a ver com nada. Vocês já devem estar entendendo o que eu estou falando, as pistas estão dadas, e, Ricardo Almeida, eu passo a bola para você, já entregando aqui a mandioca. Ricardão. Eu não quero, não. Fique com você. Tá, tudo bem. Vou entregar, entregar a jandaca aqui. Ricardo Almeida. É muito difícil crer que o governo federal não tem relação alguma, quando digo governo federal, a presidência da República não tem relação alguma com essa história. Pergunto pra você, qual você acha que serão os próximos capítulos? Você que é ótimo de previsões. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é que eu não acho que nem você nem eu tenhamos errado quando a gente dizia que a CPI não ia dar em nada, que era um teatro, que eles estavam fazendo um circo, porque eles estavam fazendo exatamente isso. A gente viu na CPI muitos casos, muitos episódios que já poderia ter sido decretado prisão de gente, que já poderia ter avançado mais e não se avançou. Então, o que a gente comentava? A gente comentava, olha, a CPI está tendo um caráter de troca de favores. Então, o cara vai lá, ele pressiona, o Renan Calheiros pressiona, e aí ele obtém alguma vantagem e está, digamos assim, dentro daquele tipo de circuito que é o jogo do poder do Centrão. O jeito que os políticos tradicionais brasileiros jogam, inclusive com comissões parlamentares de inquérito, para obter vantagens posicionais, vantagens táticas. Só que o que está rolando agora? Veja, a gente está num momento em que, como a CPI descobriu esse fato da corrupção, ou da corrupção do Bolsonaro, ou de uma negligência tremendamente absurda, ou seja, mesmo no caso mais favorável para Bolsonaro, esse caso já é terrível, porque seria uma negligência total.
Então, como se descobriu isso? E quando começaram as manifestações, começando pelas de esquerda, a coisa mudou um pouco de figura. Então, vejam, a presença das manifestações de esquerda, a presença desse novo clima em que a pauta do impeachment se torna uma pauta cada vez mais viável, isso faz tudo mudar. Então, por mais que eles tenham esse joguinho ali naquele circuito, na hora que o negócio começa a apertar, eles mudam de jogo, porque foi assim com a Dilma. Veja, todo o processo da Dilma foi, inclusive, um processo mais difícil, porque a Dilma tinha muito mais apoio do que tem o Bolsonaro. E durante boa parte do processo de construção do impeachment, os partidos tradicionais, eles também ficavam jogando com isso. O caso mais emblemático desse jogo foi o próprio Eduardo Cunha. Mas o Eduardo Cunha, na figura de presidente da Câmara, jogou com o pedido de impeachment em muitas ocasiões. Então ele ia, ele dava um gesto que sim, ele voltava atrás, ele vinha, e a gente ficava nisso. Por quê? Porque estava sendo muito pressionado, toda a mídia estava em cima dele, com aqueles escândalos de corrupção, na Suíça, envolvendo a mulher e da filha dele, ele estava sob muita pressão, e ele precisava jogar com o pedido de impeachment para ver qual era a sua situação melhor. Só que chegou um ponto que ele já não podia mais jogar. Já não havia mais espaço de manobra, né? E, assim, nesse sentido, eu acho até que o PT errou estrategicamente com o Eduardo Cunha. Assim, o PT não deveria ter tido a postura que teve. Foi uma postura muito agressiva contra ele, e ele viu. E chega um ponto que aquele jogo do cercadinho, do circuito dos partidos tradicionais não conseguem mais dar conta, porque você tem a população gritando no meio da rua. Então é isso que a gente está vivenciando agora. A gente está vivenciando uma construção de um impeachment que começa com as manifestações de esquerda, mas que neste preciso momento ganha um novo elemento, que é o anúncio que o MBL fará amanhã. Então o MBL já disse que vai fazer esse anúncio, nós já dissemos. Então, todo mundo político está esperando isso aí. E veja, eu falo isso aqui, não estou querendo ser arrogante. Ah, você é do MBL, então você está dizendo que todo mundo político está esperando. Não, está esperando porque está esperando. Veja, as pessoas ficam, os políticos, eles têm o feeling, eles querem saber. E esse anúncio, como é que vai ser? Será que ele vai ser grande? Será que vai explodir? Tipo, mesmo o cara do centrão, o cara tradicional que não entende direito de rede social, ele tem um apaniguado, um assessor, alguém que entende, que o cara fala para ele, não, realmente o negócio parece que tá grande, viu? Parece que essa manifestação ela vai ser grande, já teve esse da esquerda grande. Então, isso muda tudo. Isso muda, inclusive, a postura dos senadores na CPI. Então, a primeira previsão que eu faço, eu acho que a partir de agora, tendo em vista as manifestações que vão acontecer, e é esse trabalho de construção, e talvez uma futura manifestação de esquerda também, em algum ponto, eles vão fazer mais. Essa foi fraca, realmente. Assim, não foi boa, foi um tiro no pé para eles, foi pequena, teve confusão, não foi legal. Mas eles devem querer fazer próximos, até porque há uma competição nesse sentido, uma competição saudável, que é o seguinte, se a direita, se os liberais vão sair para a rua, então a gente tem que sair também, porque senão eles vão tomar a rua. A gente não quer que eles tomem a bandeira toda e fiquem uma pauta para eles, porque a gente não quer isso. Então, a esquerda vai ser forçada a ir também. E com a esquerda indo para a rua, a gente também vai ser forçado a ficar indo. Então, começa a haver uma competição para ver quem tem mais peso, só que quem está no meio sendo atingido pela competição é o governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro, hoje, ele é alvo de uma competição virtuosa entre esquerda e direita que vai ficar pressionando o cara nas ruas. E isso vai ter o efeito, já teve efeito na CPI, e eu acho que o efeito vai aumentar. Então, a tendência, para mim, é que o tom da CPI suba, ou seja, a abordagem dos senadores fique mais incisiva, e que coisas materiais, como prisão, que a gente viu, comece a acontecer mais. Então, acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Essa CPI ela vai ficar mais quente. Vocês tenham certeza, ela vai ficar mais quente porque os caras estão vendo que o governo está indo pro buraco. A segunda coisa eu acho que com essa pressão, cada vez mais vai ficar difícil para o Bolsonaro não ir a público se defender. Assim, ele não vai fazer nenhum pronunciamento oficial? Essa é uma grande pergunta. Ele fez, Ricardo. Assim, ele fez. Ele falou o quê? Ele falou que se não tiver o voto impresso,
as eleições serão fraudadas. Foi isso que ele falou. Ah, não, sim. Mas eu falo de um pronunciamento oficial para se defender. Eu acho que ele vai ser forçado a dar um pronunciamento em que ele se coloque. Porque, assim, as acusações estão chegando nele. É $1 de propina, é vacinação com propina, é Ricardo Barros. Uma hora vai chegar. Quer dizer, já chegou nele. Então ele tem que se colocar. Ele não sabia, ele viu, não viu. Essas perguntas é que vão ficar cada vez mais fortes na consciência do povo brasileiro. Inclusive, eu já faço aqui um apelo que em alguns dos nossos materiais que a gente faça de panfleto, adesivo e tal, a gente simplesmente bote assim, Bolsonaro sabia, alguma coisa relacionada a Bolsonaro sabia, ou seja, ele sabia que tinha propina, porque ele vai ter que se defender. Porque o que tem que estar na cabeça de cada cidadão brasileiro é a dúvida. Mesmo aqueles que estão mais afastados do noticiário político, eles precisam começar a ter essa dúvida. Essa dúvida tem que ser uma coisa constante, porque isso aconteceu na época do PT. Então, muita gente começou a ter aquelas dúvidas, né? Desde o mensalão, na verdade. Fez, sabia, não sabia, aí uma galera vai defender, não, ele não sabia, não sei o quê, não, ele sabia. Essa discussão, esse clima de, olha, o presidente pode ser corrupto. Caramba, ele pode ser corrupto, realmente. Agora, pô, ele pode ser corrupto. Este clima de achar que o cara pode ser corrupto, isso é uma coisa que enerva qualquer tipo de político. E principalmente enerva o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro? Não apenas porque uma das plataformas de campanha dele foi erradicar a corrupção, tomar lá da cá, etc. Porque todos fazem, né? Todos os políticos fazem isso. Mas no caso dele a coisa foi um pouco mais intensa e mais especial. Porque ele veio como um outsider, embora fosse deputado federal. Então, a força desse discurso com o Bolsonaro foi muito grande. Foi muito grande. O discurso anticorrupção dele foi extremamente grande e assim, responsável por muitos votos que ele teve. E até então, os bolsonaristas podiam alegar que o Jair não era corrupto. Tá, ele tem dificuldade de governar, porque é difícil, não sei o quê, ele tem uns filhos meio problemáticos, é a vida, né, ele tem essas tretas com o STF, é meio complicado, a economia não está bem, mas então, todo mundo está em pandemia. Só que eles tinham esta resguarda moral última, que era dizer, mais corrupto ele não é. Só que quando as pessoas começam a duvidar disso, começam a achar que ele é corrupto, ele vai ter que ser forçado a se defender. E eu acho que este momento, eu falei, esse momento vai ser o momento mais perigoso de toda a história do governo Bolsonaro. Quando, para ele se defender, ele vai ter que acusar alguém. Mas veja, você viu que já começou a acontecer, Ricardo? Ele não... Eu vi. O Diego Amorim, do antagonista... Já começou a acontecer a tensão. O Diego Amorim falou o seguinte, e eu confirmei com um deputado federal que eu tenho um contato. Vocês não sabem, eu tenho um deputado específico que eu falo bastante. Há uma tensão muito grande com o Ricardo Barros, porque o Bolsonaro já sinaliza fritar o Ricardo Barros. Dizem, isso que vocês estão assistindo, prestem bem atenção, dizem que há também uma tensão do próprio Ricardo com o Lira dentro do PP, disputas internas ali. E que o Lira lava as mãos, mas não é assim que a coisa funciona, nem assim que a banda toca. O cara é do partido, Bolsonaro se livrar do Ricardo, lá, adeus, antes você do que eu. É muito ruim, é bombástico. Eu não acho que o Bolsonaro vai se livrar com o Ricardo Barros, porque eu acho que o Bolsonaro simplesmente traiu o Ricardo Barros, significa que o Bolsonaro e o Barros não tinham nada nessa história. Coisa que eu acho, me desculpa, impossível. Porque eu acho que existe uma camada superior que nessa história toda, que eles estão investigando, que é quando você junta toda a campanha deliberada de sabotagem às outras vacinas que não tinham representantes comerciais no Brasil, que foi tocada pelo Bolsonaro ao vivo. Porque assim, uma coisa é falar, o cara não respondia os e-mails da Pfizer. Olha só, uma questão de ordem aqui importante, desculpe interromper. Tem um